A mensagem de hoje é: eu sou, você é. Porque um dos títulos de Deus, talvez possamos assim dizer o nome dele, o eu sou o que sou, o eu sou e a ressurreição da vida, o eu sou o pão da vida, o eu sou o que sou. Esse é o nosso Deus. E deixa eu te contar, porque Ele é o eu sou, porque eu sou, você é. Amém? Amém. É por causa daquilo que Ele é que nós podemos ser. Deus, Ele se basta. Deus, Ele é suficiente. Deus, olha só, não precisa de nós. É verdade. Deus não precisa de mim. Deus não precisa de você. Inclusive, essa adoração profunda que Deus, que nós fizemos aqui a Deus, Ele não precisa disso. Mas nós temos necessidade de adorar. Nós precisamos dele. Nós dependemos dele. Amém? Ele é perfeito. Ele é tudo em si mesmo. Mas nós necessitamos dele. E já que Ele nos chama a ser. Tem muitas coisas, queridos, muitas coisas na nossa vida que nós, sim, temos que trabalhar para mudar, para sermos transformados. Nós temos que, então, nos esforçar, nos dedicar. Mas eu quero te contar que existem tantas outras que Deus nos deu de uma forma gratuita, e não apenas isso, espontânea. Que a partir do momento que você nasceu de novo, que você se tornou filho de Deus, uma série de coisas se tornaram disponíveis e acessíveis para você. E para que elas se manifestem na tua vida, você precisa de apenas duas letras: a letra F e a letra E. Você precisa de fé. Fé. Você precisa acreditar. Como assim, pastor? Quer dizer que talvez tem coisas que eu não estou vivendo ainda simplesmente porque eu não acredito? Exatamente. Tem coisas que Deus já te deu. É como se você, de repente, eu desse hoje para você uma caixa com tênis maravilhosos e você levasse esses tênis para casa, colocasse na sua sapateira, no seu armário e continuasse andando por aí descalço. E todos dissessem: mas você não tem tênis? O pastor disse que me deu um, está lá em casa, mas não sei, eu não sei. Eu olho para o meu pé e continua descalço. Meu Deus. Coisas que Deus já deu e talvez você não está vestindo ainda. Amém? Amém. Vamos lá. Quero começar lendo com vocês 1 Pedro capítulo 2, versículo 9. Quero estimular, por favor, se você ainda não tem uma Bíblia de papel, compre uma. Amém? Eu recomendo NVI, Nova Versão Almeida, ou a Nova Versão Internacional. Nova Almeida atualizada ou Nova Versão Internacional. Tem outras boas também, mas a gente usa bastante essas duas. Esse primeiro texto está na NVI. Você precisa ter uma Bíblia de papel, você precisa ir para casa e chorar e molhar as lágrimas da sua Bíblia. Aleluia! Molhar as lágrimas da Bíblia não. Molhar as páginas da sua Bíblia, tem que dormir com as suas lágrimas. Amém? Pelo menos vocês não estão dormindo, estão acordados. Aleluia! Glória a Deus. Você precisa riscá-la, marcá-la. Você precisa judiar dela, meu irmão. Deixá-la toda riscadinha, marcadinha, apertadinha, fazer de tudo com ela. Amém? Pastor, mas e daí? Depois você compra outra. E dá essa de presente para alguém que está começando, para seguir nas tuas pegadas, enfim. Amém? Diz assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo exclusivo de Deus, para anunciar as grandezas daquele que os chamou das trevas, da sua maravilhosa luz. Eu vou falar essa mensagem para aqueles que já nasceram de novo, aqueles que já entregaram a vida para Jesus. Mas se porventura tem alguém que não fez isso aqui ainda hoje, você pode fazer. Você pode entregar o teu coração para Jesus e essa mensagem vai se tornar válida para você também, amém? Mas vamos lá. Aqui diz que nós somos uma geração escolhida. Porque até então, antes de Jesus se manifestar, o povo escolhido era exclusivamente o povo judeu. E ele diz assim: essa revelação, esse amor de Deus agora não está mais apenas para o povo judeu,
Ele está acessível a vocês que antes eram apenas as gentes, os gentios, vocês que eram um povo estranho, mas agora vocês são escolhidos também. Nós fazemos parte disso, irmão, amém? Você pode dar glória a Deus? Porque às vezes a gente olha para aquelas coisas lindas que tem escrito no Antigo Testamento a respeito dos judeus e diz assim: poxa, eu não tive oportunidade de nascer judeu, eu não tive oportunidade de nascer em Israel, mas deixa eu te contar, hoje você é a igreja. Amém? E no fim dos tempos, dos dois, Deus vai fazer um só. Do Israel de Deus e da igreja de Deus, o Senhor vai fazer uma coisa só. O povo vai morar no céu, amém? Aleluia! Deus vai pegar Abraão, Deus vai pegar Moisés, Deus vai pegar a igreja e vai fazer um povo só. Sacerdócio real, nação santa. E eu quero começar com isso. Entenda que você é povo de Deus. Está muito fraco esses glória a Deus, esses ali no churrasco estavam mais forte. Entenda que você é povo de Deus. Meu irmão, eu não sei se o chat GPT estava certo na pergunta que eu fiz hoje, mas pelo que eu entendi, Israel tem menos de 10% do território do Rio Grande do Sul. Pensa? É pouca coisa, né? É pouca coisa. Mas olhem quantos frontes de guerra ele está lutando. Parece que é um vespeiro, né? Estão lutando. E por que eles são tão impetuosos, corajosos? E por que eles têm um histórico de sobrevivência? Porque quase todo império que existiu no mundo já tentou eliminar eles, e eles existem até hoje. Sabe por quê? Eles acreditam que são o povo de Deus. Eu não estou nem entrando se são salvos ou não são salvos, não estou falando sobre isso. Eu estou falando que eles acreditam que são o povo de Deus. E por isso eles têm coragem. Pegou? Não sei se você está entendendo isso. Por isso eles têm coragem. A população daquele país é menor que a população do nosso estado. Rapaz, se o nosso estado fosse lutar, sei lá, com Santa Catarina, era capaz de a gente apanhar. Se fosse lutar com o Uruguai, era capaz de a gente apanhar. Eles são um povo pequeno, um território pequeno, mas eles estão vivos há 6.000 anos. Meu Deus do céu. Porque eles creem, nós somos o povo de Deus e Deus é conosco. Então eles têm coragem, então eles têm inteligência, então eles vão para frente, então eles avançam, então eles acreditam. Ei, você é povo de Deus. Você tem que ser desses que acreditam, você tem que ser desses que caminham para frente, você tem que ser desses que crê que as trevas não podem com você, você tem que ser desses que acredita que uma nova história é possível, que algo diferente pode acontecer na sua vida. Por quê? Porque nós somos o povo de Deus. Nós somos o povo de Deus. E se aquele povo pequenininho lá conseguiu ao longo de milênios mudar toda a geopolítica do mundo, o que resta para o povo de Deus hoje, a igreja do Senhor espalhada por todos os cantos do mundo, por todos os lados, o que resta para nós fazermos de diferença? Meu Deus do céu, que oportunidade essa empresa tem de ter você trabalhando lá. Meu Deus, que oportunidade essa escola tem de ter você lecionando lá. Que oportunidade esses funcionários têm de ter você de patrão lá. Meu Deus do céu. Que oportunidade a tua família tem de você estar gerenciando essa casa. Meu Deus do céu. Porque você é povo de Deus. E se você é povo de Deus, aonde você está, não rege a lei do império das trevas, mas a lei do reino do Filho do seu amor. Nós precisamos nos posicionar com essa identidade. Porque Romanos 8,37 Romanos 8 fala de várias situações difíceis, complicadas, lutas e tribulações, mas diz em todas elas, nós somos mais que vencedores. Você precisa assumir a identidade de vencedor sobre você. E a maior vitória que você pode ter é morar no céu. Essa identidade de vencedor. Não da vitória segundo aquilo que o mundo julga que é vitória. Que para o mundo sombra e água fresca é vitória. Para mim parece mais, sei lá, ou descanso ou até preguiça. Mas vitória aos olhos de Deus. Vitória aos olhos de Deus é manter a sua fé inabalável, mesmo quando todo mundo diz o contrário. Vitória é você manter os teus princípios, mesmo quando parece que não tem ninguém ali te vigiando.
Vitória é andar naquilo que Deus te chamou para andar. Amém. Mesmo quando tudo puxa ao contrário. Amém. Nós somos mais que vencedores. Aleluia. Tenha fé. Tenha fé. Muitas vezes parece que nós estamos num jogo meio estranho com Deus, onde Deus está esperando a gente fazer alguma coisa e a gente está esperando Deus fazer alguma coisa. Lembra da história dos tênis que eu disse? Que eu inventei aqui? É como a pessoa, daí você chega de pé no chão no culto de novo e diz, estou aqui de novo no culto de pé no chão. Ah, mas os tênis que eu te dei, não botei ainda. Porque a Bíblia diz, Romanos 16, 20, em breve Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos pés de você. As trevas precisam ser esmagadas. Esse teu pezinho aí é um esmagador de demônio, meu irmão. Dá um apelido aí para esse teu pé agora. Esmagador de demônio. Alguns estavam emitindo já os odores, mas isso vai passar na sua vida, em nome de Jesus. Agora é só para esmagá-los, não para espalhá-los. Esmagá-los. Esmagador. O que eu quero dizer com isso? Felipe estava dando um testemunho aqui. Estava sentindo luta, estava sentindo dificuldade. Vai fazer o que? Você tirar em cima da cama e não vai dar para ir. Eu queria tanto ir, mas não vai dar, porque o diabo não quer que eu vá hoje. Coitado do diabo. Pisa nele. Amém? Amém. Você precisa assumir a sua identidade de filho de Deus. Sabe? Irmão, se o diabo te desse um socão agora, tu morria. Por que ele não faz? Porque as coisas estão debaixo da autoridade de Deus. E a ordem que o Senhor estabeleceu é que a igreja prospera contra as trevas. Que as portas do inferno não resistirão a igreja. Que em breve Deus de paz esmagará Satanás debaixo dos vossos pés. Então, quando você está enfrentando uma adversidade, primeiro você precisa ir para a oração para discernir se aquilo é no âmbito espiritual. Se for no âmbito natural, você resolve de forma natural. A casa está suja porque sujaram e não foi limpo, então não é um espírito de sujeira que está ali. Você tem que pegar a vassoura e limpar. Mas se mesmo limpando e mesmo ninguém sujando, continua suja em um aspecto ruim, pode ser que seja, você tem que repreender em nome de Jesus. Está entendendo a diferença? Porque coisas físicas se transformam de forma física, coisas espirituais de forma espiritual. Então você vai para a oração para entender. E quando você percebe que existe uma dimensão espiritual ali, e que nada físico que você faça vai mudar, você vai então começar a repreender a ação das trevas. E eu quero chamar você a se posicionar. Por quê? Porque tem certas brigas que acontecem no casamento que não são de ordem natural, são batalhas espirituais. Porque tem certos problemas que acontecem no trabalho que não são de ordem natural, são de ordem espiritual. Porque existem certos problemas na saúde que não são de ordem natural, são de ordem espiritual. Porque existem certas coisas até psicológicas que se movem na parte espiritual. Demônios que se movem para causar tristeza, desânimo e etc. outras coisas. E quando o assunto é natural, você busca ajuda natural. Quando ele é espiritual, você precisa se posicionar. Você precisa repreender. Você pode, em vários casos, repreender aquilo que está te atacando. E eu quero convidar você a fazer isso. Amém? Nunca mais. Você viu quantas vezes acontece de... falta 10 minutos para o horário que você geralmente vem para o culto e daí do nada... uma dor de cabeça. Ou nunca fura o pneu e do nada furou o pneu um pouco antes do curso. Ou onde você ia pegar, você perdeu. Você acha que é só natural? Daí é no dia da célula e daí deu um rolo lá que, enfim... Querido, muitas dessas coisas são batalhas espirituais. E você tem que dizer, aqui não! Está repreendido em nome de Jesus. Eu vou contra ti, espírito maligno. Eu declaro que eu vou nesse culto, que eu vou nessa célula, que eu vou nessa vigília em nome de Jesus. Você se posiciona. Não é a melhor expressão, eu sei, mas eu não estou achando outra melhor. Você dá uma de macho para essa situação. Diz, em nome de Jesus! Você se posiciona. Você se posiciona naquela situação. Você entende que algo tem que ser feito, que um posicionamento espiritual é necessário. Porque o mundo espiritual existe. E não duvide disso. Que alguns duvidaram e deu ruim. Não duvide disso. O mundo espiritual existe. E é hora de você se posicionar com firmeza. Porque a nossa luta não é contra as pessoas, é contra as forças do mal. Amém?
repreendo. Mande embora. Segunda coisa que eu quero te dizer hoje. Você é um santuário. É estranho falar isso, né? Você é um santuário. Nós somos o templo do Espírito Santo. Aleluia. Tentando explicar para o meu filho, eu disse mais ou menos assim para ele: filho, é que no Antigo Testamento, o Espírito Santo gostava de ficar numa caixinha que eles fizeram, que chamava Arca da Aliança. E eles levavam aquela caixinha para vários lugares, e aonde a caixinha ia, as coisas aconteciam. Onde a caixinha ia, as batalhas eram vencidas, os demônios fugiam. Colocaram a caixinha na frente de uma estátua do mal, a estátua do mal caiu em pedacinhos. Lembra da história lá dos filisteus, do Dagon? E onde eles levavam a caixinha do Espírito Santo, tudo acontecia. Mas agora o Espírito Santo não gosta mais de ficar lá na caixinha. Não que ele morava lá, né, gente? Assim, figuradamente, ele manifestava a sua presença ali. Mas hoje ele resolveu não estar na caixinha, resolveu estar dentro de nós. Olha que interessante. Olha que interessante. Quando levaram a Arca da Aliança e colocaram no templo de um deus pagão Dagon, a estátua de Dagon caiu e se despedaçou. Quando colocaram em cidades pagãs dos filisteus, eles ficaram com pestes, com pragas, e daí devolveram para Israel. Olha que interessante. Porque mesmo quando você não percebe a presença de Deus que habita em ti, entra em oposição contra as trevas que habitam no ambiente. E aonde você vai passando, você vai trazendo opressão contra o mundo espiritual do mal. Onde você vai passando, você vai gerando destruição daquilo que as trevas estavam fazendo. E construção de um novo ambiente, construção de uma nova realidade de acordo à vontade de Deus. Você é um embaixador do céu nessa terra. Você é um agente de transformação por onde passa. Então, em vez de simplesmente você se sentir oprimido em certos ambientes, você deve começar a orar no Espírito, e a tua presença precisa transformar o ambiente. E os demônios que estavam agindo naquela região precisam começar a sair dali para lugares solitários e desabitados, abandonando aquelas vidas que se tornarão suscetíveis à salvação. Aleluia. Você está entendendo isso? Deus te chamou para gerar transformação. Deus te chamou para mudar ambientes. Deus te chamou para uma grande colheita. Meu Deus, você vai orar lá naquele seu prédio onde você mora, você vai declarar salvação, as pessoas daquele lugar vão se converter. Você vai começar a orar, você vai começar a orar na sua escola, no seu trabalho, ainda que dependendo do local, isso seja um pensamento. Você vai começar a orar no trânsito, e você vai ver pelos retrovisores acidentes que pareciam impossíveis de ser evitados, sendo evitados, porque você está dentro daquele carro orando. E o cara que ia bater teve a sorte de que tinha um crente dirigindo o carro naquele dia que estava intercedendo. Porque você vai levar livramento por onde passar. Por quê? Porque aonde a Arca da Aliança ia, ali milagres aconteciam. E hoje o Espírito Santo de Deus mora em você, você é santuário. E por onde você passa, você vai levando salvação, você vai levando transformação. Porque Deus está agindo através da tua vida. Através de você uma nova realidade vai sendo liberada onde você passa. Pessoas vão sendo transformadas. Mas representa bem esse Espírito Santo. Por favor, bota um sorriso no rosto e tal. Treina aí pro teu irmão, dá uma sorridinha assim, né? Representa bem, né? Sabe o que aconteceu também? Então eles levaram essa Arca da Aliança para uma casa de um camarada chamado Obed-Edom, e disse que tudo quanto ele fazia começou a dar certo. As coisas começaram a dar certo depois que a presença de Deus entrou na vida dele. Alô, entendeu? Quando você nasceu de novo e o Espírito Santo veio habitar no seu coração, coisas começaram a dar certo. Pastor, no início deu uma bagunçada. É que às vezes a gente tem que quebrar a construção antiga para começar a construir uma construção nova, não é assim? Tem paredes que não dá para reformar, tem paredes que tem que meter o pé e derrubar abaixo para construir algo novo. Então, realmente, quando a gente se converte, as coisas começam a dar certo, e algumas paredes comprometidas precisam ser derrubadas para que novas possam ser levantadas. Amém. Olha só o que diz 1 Coríntios capítulo 3, 16 e 17, essa na NAA, diz assim: vocês sabem que são santuário de Deus. Aleluia. E que o Espírito de Deus habita em vocês. Agora preste atenção. E se alguém destruir o santuário de Deus, Deus o destruirá. Porque o santuário de Deus
que são vocês é sagrado. O que você é? Santuário. E o santuário é o quê? Sagrado. Opa! O santuário é sagrado e eu sou um santuário. Então eu sou? Hã? Pegou? As pessoas no geral, elas têm uma ideia de lugares sagrados. Por exemplo, dependendo da religião que a pessoa frequente, etc., ela entra dentro de um lindo prédio e ela entra assim: esse é um lugar sagrado. Daí o filho aperta o brinquedinho dele e dá aquelas músicas em chinês que ele nem sabe o que é. Não, desliga que aqui é um lugar sagrado. Né? Aí você sentiu vontade de olhar a rede social de novo e diz: não, aqui é sagrado o lugar, eu não posso olhar esse tipo de coisa. E aí a pessoa vai andando assim naquele lugar e tendo uma reverência e tendo um respeito naquele ambiente, porque diz: esse lugar é sagrado. Meu irmão, sagrado é você. Porque o que torna o lugar sagrado não é o que está por fora, mas o que está por dentro. E é o Espírito Santo que habita em você, por isso você é sagrado. Cheguei a arrepiar aqui. Meu Deus! É o Espírito Santo que habita dentro de você, isso que te torna sagrado. É isso que o que tornava a arca da aliança sagrada não era a madeira de acácia do qual ela foi feita, e talvez você diga: sim, pastor, o que tornava sagrado era o ouro que revestia. Não. Pastor, o que tornava sagrado eram os querubins, era a vara de Arão que floresceu, era aquilo. Não! O que tornava sagrado é porque a presença do Espírito se manifestava através da... E hoje a presença do Espírito Santo se manifesta através de você, meu irmão. Então você é sagrado. Agora, precisamos ter respeito sim pelas coisas sagradas. E tem uma coisa sagrada sentada do teu lado aí, estou vendo. Nós temos que respeitar nossos irmãos. E nós temos que respeitar nós mesmos. Porque se o Espírito habita em você, você é santuário de Deus, então seu corpo não é algo violável e entregue ao pecado. Seu corpo, você é chamado a usar o seu corpo como instrumento da santidade. Até porque, além do Espírito Santo habitar em você, você é membro do corpo de Cristo. E quando você usa o seu corpo para o pecado, na verdade você está usando o corpo de Cristo para o pecado. E como nós somos como nós somos parte do corpo um com o outro, quando você usa o seu santuário, o seu corpo para pecar, você está colocando pecado na vida do irmão que está do teu lado. Então não tem essa assim: é a minha vida, eu faço o que eu quero. A vida pode até ser tua, mas você faz parte do corpo que você representa. E há o santo dentro de você, o Espírito Santo de Deus. Então não é bem assim: minha vida é minha, eu faço o que eu quero. Quando você peca, você agride o santuário de Deus e você agride o corpo de Cristo. O teu pecado não faz mal só para você. Você sabe que a dificuldade que é uma família onde a pessoa tem problema de adição, problema de algum tipo de vício, e aquilo afeta toda a família, não afeta só ela mesma, afeta toda a família. O pecado afeta toda a comunidade que congrega naquele corpo. Você está entendendo isso? Não é simplesmente: não, mas se eu quiser pecar, eu saio pecando. Não é assim que funciona. Você está agredindo o santuário de Deus. E é interessante que as pessoas, quando têm essa convicção de um prédio sagrado, de um lugar sagrado, elas jamais se imaginam fazendo um pecado lá dentro. Elas não conseguem se imaginar olhando com malícia para alguém lá dentro. Elas não conseguem se imaginar dizendo um palavrão lá dentro. Elas não conseguem se imaginar pensando em como sonegar impostos lá dentro. Elas não conseguem se imaginar dando um soco na cara de alguém. Elas, inclusive, fazem aquele acordo social com o cônjuge lá dentro. Dão uma mãozinha bonita, pode subir. E lá eles não brigam, eles não dão grito, porque acreditam que aquele é um lugar sagrado. Meu filho, sagrado é você, porque você é templo do Espírito Santo. Então tudo que você acha que não daria para fazer nesse lugar sagrado, na verdade você não pode fazer em lugar nenhum. Está entendendo? Porque aqui é o templo. Nós somos o templo do Espírito Santo. E juntos somos igreja de Jesus. Então a conduta que você tem que ter diante do sagrado é a conduta que você tem que ter o tempo todo. Porque o Senhor escolheu habitar em nós.
E se de Moisés foi requerido que tirasse as sandálias ao se aproximar da sarça ardente que manifestava a presença de Deus, o que será que é requerido de nós que o próprio Espírito desejou habitar aqui dentro? Será que não somos chamados a viver uma santidade extraordinária? Será que não somos chamados a ser santos porque Ele é santo? E não estou falando de time de futebol. Nós chamados a viver o que Ele tem para nós com uma intensidade ainda mais profunda do que temos vivido. Se esse aqui é o santuário, bate assim, santuário, santuário. O que você tem colocado para dentro do santuário? Porque os nossos 5 sentidos colocam coisas para dentro desse santuário. O teu santuário sim é corpo, alma e espírito. Esse santuário, o que você coloca para dentro? Pelos teus olhos. Você acha que as coisas que você tem olhado na TV, na rua, na internet, no celular, nas redes sociais, você acha que essas coisas que você tem olhado, assistido, visto, você acha que isso é digno de vir para dentro do santuário? Pensa, o santuário, isso é digno de vir para dentro do santuário. Então talvez você tenha que rever aquilo que você olha. O Jó chegou a dizer: fiz uma aliança com os meus olhos para não cobiçar nenhuma jota. Você tem que cuidar do que você olha. O que você tem visto é digno do santuário de Deus? O que você escuta é digno de ser colocado dentro do santuário de Deus? Não, mas é só música. Que tipo de música? Não, fala aquelas coisas que acontecem no dia a dia por aí. Coisas dignas do santuário, onde habita o Santo dos Santos. É engraçado que eu acho que tem alguns evangélicos que, se aparecesse a Arca da Aliança, aquela antiga arca, e alguém dissesse: essa é a Arca da Aliança, ia tentar viver ali com santidade. Por quê? A Arca da Aliança. Mas você é santuário. Aleluia. E nós somos chamados para viver em santidade a todo tempo, a todo momento. Que música você colocaria do lado da Arca da Aliança para tocar? Essas você pode escutar. Não, mas é aquela outra lá que fala dos relacionamentos alternativos lá. Eita, nós. Meu Deus. Inclusive, você acha que é certo você comer sem dar graças a Deus? Você acha que é certo você comer sem agradecer ao Senhor pelo alimento que Ele te dá? Você acha que é certo você comer sem orar pelo alimento? Porque é o santuário de Deus. Hã? E como eu disse esses dias atrás, às vezes tem alimentos que a lista de ingredientes é maior do que os ingredientes de um veneno que você compra para outro motivo. Lícito, né? Meu Deus do céu. Você vai orar e você não sabe a intenção. Tem pessoas, sim, muitas, que amaldiçoam o produto que estão fazendo para que faça mal para quem vai ingerir. Existe de verdade. Existem pessoas que, no bom intento, consagram aos seus próprios deuses, e isso chega nas nossas mesas. Você acha que é certo colocar para dentro do santuário, sem orar, sem dar graças a Deus? Eu fico apavorado. Tem crente que não ora antes de comer. Nem que seja no pensamento, você tem que ir sempre, tudo, até uma bala. Você já reparou que nunca te dão bala, daí quando você está de jejum, eles vêm te dar uma bala? Meu Deus do céu. Tudo você precisa orar. Tudo. Porque nós somos o templo do Espírito Santo. Então a gente tem que rever. A gente tem que rever a nossa forma de assistir ao streaming, rever a nossa maneira de usar as redes sociais, rever a maneira como nós vivemos. Inclusive, é mais sério ainda, chega a dizer assim, ó. 1 Coríntios, capítulo 6, 15 a 19, na Nova Almeida atualizada. 1 Coríntios 6, 15 a 19, NAA, diz assim: vocês não sabem que o corpo de vocês é membro de Cristo? Teu corpo é membro de Cristo. Tudo que você faz através do seu corpo, você está fazendo com Cristo. Certo? E pensa comigo. O Espírito Santo veio e habitou em Jesus, certo? Jesus é santo, o Espírito Santo podia habitar com ele.
Como que Jesus fez para que o Espírito Santo pudesse habitar e continuar habitando em nós? Ele ficou sendo cabeça e deixou a gente ser o corpo. Que daí o Espírito Santo pode habitar em nós. Olha que legal. Então, quando você coloca o seu corpo, quando você usa o seu corpo para alguma coisa, você está, na verdade, colocando o corpo de Cristo naquilo, usando o corpo de Cristo para isso. Então, se você usa o seu corpo físico para o pecado, você está usando o corpo de Cristo para o pecado. Porque você não é mais de você mesmo. Eu acabei de ler, ó. Vocês não sabem que o corpo de cada um de vocês é membro de Cristo. Teu corpo é membro de Cristo. Então, que tipo de roupa a gente tem que usar? Não estou falando aqui de costumes, mas eu estou falando de decência. Certo? Porque o seu corpo faz parte do corpo de Cristo. Você pode dar uma glória a Deus por isso? Amém? Será que eu tomaria os membros de Cristo e faria membros de uma prostituta? De modo nenhum. Ou não sabem que o homem que se une à prostituta forma um só corpo com ela? Porque se diz, os dois se tornarão uma só carne. Mas aquele que se une com o Senhor é um espírito só com ele. Fujam da imoralidade sexual. Qualquer outro pecado que uma pessoa comete é fora do corpo. Mas aquele que pratica a imoralidade sexual peca contra o próprio corpo. Será que vocês não sabem que o corpo de vocês é o quê? Santuário do Espírito Santo, que está em vocês e que vocês receberam de Deus, e que vocês não pertencem a vocês mesmos. Agora, não vou me detalhar nisso, né? Mas de forma geral e simplista, qualquer relação sexual que não seja entre o marido e a sua esposa é considerado prostituição, certo? Então não importa se é com o namorado, com o noivo, com a noiva, com o amigo, com a amiga, é prostituição. O único caso que não é prostituição é se é entre o marido e a sua esposa. Então você pensa que a pessoa que está se prostituindo, ou seja, está tendo relação sexual com alguém que não é seu cônjuge, está tomando parte do corpo de Cristo e sujeitando a isso. Isso faz mal para você, faz mal para o corpo de Cristo. Isso é um insulto ao santuário de Deus que você é. Você não está se comportando de uma forma correta, de acordo com a identidade que você tem em Jesus. Eu quero acordar você para isso. Dizer, acorde, meu querido. Você é uma nova criatura. Você é santuário de Deus. Pastor, mas a gente não consegue casa, meu filho. Né? Você aparta. Se não consegue, ou termina tudo ou casa. Pronto, está resolvido. Certo? Amém? Porque você é santuário de Deus. Amém? Você é santuário de Deus. Mas, claro que se vocês ali, né, moram juntos, não dependem mais dos seus pais, só não fizeram o casamento civil, você pode pedir a bênção sobre essa sua união. E você vai lá no cartório e regulariza. Amém? Melhor e mais legal é quando a gente tem o pacote completo, né? Quando conseguem se manter castos até o casamento, e aí casa também no civil, e faz aquilo tudo bonito. Nem sempre acontece assim, porque a pessoa antes se converteu, por algum momento, teve deslizes. Mas então vamos resolver isso? Vamos resolver? Vamos resolver. Nem que seja diante da sua família, dos seus amigos, de uma forma mais simples, mas vamos resolver. Vamos pedir uma bênção, vamos regularizar lá no cartório, porque você é santuário de Deus, amém? Você é santuário de Deus. Agora, quando casa, meu amigo, aí é tudo que Deus quer, você já entendeu, né? Aí é bênção de Deus para a sua vida. Pastor, mas eu quero até casar, eu estou precisando disso, então receba em nome de Jesus, que Deus te abençoe com o marido, com a esposa, com aquilo que você está precisando, em nome de Jesus, amém? E Deus te abençoe, isso seja logo resolvido na sua vida. Aleluia. É verdade, é sério. Eu libero isso na sua vida, que Deus te abençoe. Deus te abençoe, isso seja resolvido para você. Amém? Porque eu estou dizendo essas coisas não para te julgar, justo o contrário. Eu estou dizendo essas coisas pelo seguinte: você é santuário de Deus. E Deus tem um futuro lindo para você, você é mais que vencedor, e eu acredito que você vai conseguir resolver isso. Amém? Então, se porventura algum de vocês está sujando esse santuário, por exemplo, com pornografia, né? Você precisa limpar, porque não é, o santuário de Deus não é digno de que isso fique entrando dentro. Entende? Você imagina que a própria, essa palavra, né? Esse por, ele vem do quê? Essas coisas todas, ele vem de sujeira, de coisas sujas. Então, você imagina que está lá um santuário, como as pessoas imaginam, um prédio bonito, né?
está lá a Arca da Aliança, colocaram no meio desse santuário, só a título figurativo, isso não tem nada de teológico, tá? E aí alguém vem, limpa as cocheiras e joga um balde de estrume em cima. Isso seria o quê? Abominável. Abominação. Certo? Mas, quando você consome a pornografia, você está colocando estrume no templo do Espírito Santo, no santuário de Deus. Meu irmão, você é muito melhor que isso. Você é santo. Jesus limpou você. Jesus purificou você. Pastor, mas eu não consigo. Para. Primeira coisa, 2 letrinhas lá no começo da mensagem, o quê? Fé. Tenha fé de que você vai vencer a pornografia, você vai vencer a masturbação, você vai vencer a prostituição, você vai conseguir viver uma vida limpa, santa e bela diante de Deus, em nome de Jesus. Você é mais que vencedor, meu irmão. Em alguns casos, talvez seja necessário pedir ajuda. Os irmãos para irmãos, as irmãs para irmãs, a ajuda de uma pessoa muito cristã, com mais experiência que você. Talvez seja, sei lá, um líder de célula, um discipulador, um pastor, alguém que vai ajudar você, quem sabe, né? Mas quem realmente vai te dar a libertação, com certeza será o Espírito Santo de Deus, que habita no seu coração. Afinal de contas, Ele quer ficar no santuário limpinho, Ele quer ficar no santuário cheirosinho. E Deus escolheu você para isso, porque você é geração eleita, você é sacerdócio real. Se Deus quisesse te jogar no inferno, para que Ele ia começar te salvando? Mas é que o desejo de Deus é que todos sejam salvos e cheguem ao arrependimento. Deus está mais interessado na tua restauração do que você mesmo em ser restaurado. Deus está mais interessado que você tenha vitória nessa área do que você mesmo em ter vitória. Eu já tive problema com isso, meu irmão, e o Senhor me libertou, o Senhor me curou, nem me lembro mais, o Senhor restaurou o santuário dele. E se Ele fez isso comigo, Ele pode fazer isso com você também. Amém? Você crê nisso? Mas o diabo, ele tenta enganar com a vergonha. Mas se soubessem o que eu já fiz, se soubessem o que eu olho. Meu irmão, Jesus sabia tudo isso que você ia fazer, que você já fez, mesmo assim decidiu morrer na cruz por você. Sabe o que Ele quer? Um coração arrependido. Um coração que diz: Senhor, me perdoa. Amém? É isso que Ele deseja de você. E a Bíblia diz: fugir. Ela diz fugir. Fala aqui, fugir, cadê o texto? Fuja da imoralidade, fuja das paixões carnais. Sabe? Você tem que sair de perto dessas situações, que através do seu tato, olfato, audição, deglutição, tantas coisas, essas coisas que de alguma forma te atiçam para o pecado. Se você, quando vai, sei lá, treinar lá na academia, você se sente tentado a cobiçar, colocar coisas ruins dentro desse santuário, coloca uma camiseta evangélica para treinar, e aí você vai ficar com vergonha, né? Ou compra uma aliança mais larga, né? Bota lá, ou sei lá, vai num horário diferente, ou vai com o cônjuge junto, né? Dá um jeito. Se de repente você não consegue mais fugir de uma situação difícil lá no seu emprego, sei lá, talvez seu chefe, sei lá, você não está conseguindo fugir, está se sentindo muito tentada, muito tentado, nem que você tenha que pedir demissão, mas você não vai sujar o santuário de Deus, nem que você tenha que pedir demissão. Amém? Porque se a Bíblia diz que é melhor, figuradamente, ele cortar uma mão e entrar no céu do que tendo as duas e ir para o inferno, o que dirá de um emprego? Então fuja da situação. De repente você está numa situação difícil dentro do carro, liga um louvorzão a todo pau, né? Santo, 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 que daí vai limpando a sua mente. Amém? Faz, dá um jeito, vai, resolve, acha uma forma. Você é tão inteligente. As pessoas, é impressionante. Pessoas, quando querem fazer o mal, elas acham uma inteligência que eu não sei de onde tem. E elas fazem um esquema de uma forma para ninguém descobrir nada, para ninguém saber. E elas têm uma inteligência, elas vão e elas arquitetam e elas planejam. Você acha que você não tem mais inteligência que isso para fugir da tentação? Hã? O que você acha? Meu Deus do céu. Amém? Eu declaro sobre a sua vida que você é um povo santo. Você é santo, você é santo. Aleluia. Vou avançar aqui.
Olha só o que diz. Em 1 Coríntios 6, 9 a 11. 1 Coríntios 6, 9 a 11. Diz assim: ou vocês não sabem que os injustos não herdarão o reino de Deus? Não se enganem, nem imorais, nem idólatras, nem adúlteros, nem afeminados, nem homossexuais, nem ladrões, nem avarentos, nem bêbados, nem maldizentes, nem roubadores herdarão o reino de Deus. Talvez você diga: pastor, mas não ia falar das coisas que a gente está falando dos pecados. Calma, escuta essa aqui, ó. Alguns de vocês eram assim. Alguns de vocês foram assim. Porque a igreja é um lugar de ex tudo isso aqui. Mas foram lavados. Versículo 11, 12, vamos lá. Mas foram lavados, foram aleluia, no nome do Senhor Jesus Cristo e no Espírito do nosso Deus. Talvez você estava num templinho bem imundo. Talvez você estava num santuário que parecia mau chiqueiro. Mas você foi lavado. Você está sendo lavado. E hoje é culto de ceia. Deu um silêncio. Porque às vezes a gente pensa no culto de ceia, né? Aquele santuário. Meu irmão, o culto de ceia justamente é isso. Porque se tem alguns pecados que você ainda não confessou, ainda não pediu perdão, Jesus está numa expectativa muito grande de perdoar um monte de pecados hoje. Você entendeu? Você veio no culto certo. Você veio no culto certo. Porque se hoje você contar para ele o que você anda fazendo por aí, o que você anda colocando para dentro do santuário, ele já sabe, mas ele quer ouvir você. Não é assim? O filho fez arte, você viu ele fazendo. Aí ele faz aquela cara assim de... Você sabe como é que é a cara, né? Que o filho faz quando fez arte. Aí você diz assim: o que foi, filho? Fala, filho. Não. Filho, tua última chance, conta que é melhor para ti. Você já sabe o que vem depois, né? É que... né? E as crianças metem aqueles migué assim: mas pensa em querer. E Deus hoje chega diante de nós. E Ele olha para nós e diz assim: filho, o que você fez? E tem alguns que já estão fazendo assim. E Deus fala de novo: filho, conta para mim que é melhor para você. Está entendendo? Hã? Porque a gente quer o que do filho? Transparência. Para quê? Para que a gente traga restauração sobre a vida dele. Certo? Esse é o objetivo. A gente não quer precisar chegar no ponto de punição, disciplina. A gente quer resolver antes. A gente quer que o filho confesse. A gente quer que o filho mostre arrependimento. E Deus hoje está numa expectativa. Ele está olhando para nós e dizendo assim: filho, o que você fez? E que a gente possa dizer: eu fiz. Mas não daquele jeito: eu fiz, mas foi sem querer, né? Nem assim. Confessa e se arrepende. Confessa e se arrepende. Porque tudo que Ele faz para nós é para o nosso bem. Que nem nós compreendemos a bondade dEle sobre nós. Confessa para Ele, conta para Ele o que você andou fazendo. Conta para Ele o que você andou fazendo com esse corpício aí, porque esse corpício aí é santuário de Deus. E confessa para Ele logo, porque se você fez alguma coisa errada, isso me afeta. Sabe por quê? Nós somos um corpo, uma família. Então, quando o membro sofre, todo o corpo sofre, também é no sentido de que nós somos o corpo de Cristo. E o erro de um afeta o corpo de Cristo. Por isso é necessário o quê? Arrependimento. Alguns de vocês foram assim, mas foram lavados, santificados, justificados. Para encerrar, você é. Algumas coisas que você é. 2 Coríntios 2,16 diz: nós, porém, temos a mente de Cristo. Para de se chamar de burro. Para de dizer que eu sou mesmo esquecido demais. Para de dizer que eu não tenho inteligência para isso. Porque você tem a mente de Cristo, né? Para disso. Para com isso. Para. Chega. Mas é que eu não consigo, eu não posso, eu sou incapaz. É que eu não nasci. Eu já vi tanta gente dizer isso. Está alguém lá contando uma bênção, sei lá, que passou no vestibular, que conseguiu um emprego, que resolveu uma situação, e alguém diz assim: é que eu não sou assim, eu sou tão burrinho, eu sou tão capaz. Em nome de Jesus, você tem a mente de Cristo, né? Você tem a mente de Cristo. A Bíblia chega a dizer em 1 Coríntios capítulo 1, versículo 5 até o 7: porque em tudo vocês foram enriquecidos neles com toda a palavra, em todo conhecimento.
E mais abaixo, para que não lhes falte nenhum dom. Claro que estava falando especialmente para Corinto, mas eu creio que é uma realidade alcançável para cada um de nós. Conhecimento. Amém? 1 Coríntios 9:11 também diz assim: vocês serão enriquecidos, agora está falando de dinheiro, em tudo, para que com toda a generosidade, a qual por meio de nós resulta oração de gratidão a Deus. Tem gente que fica assim: ah, mas é que alguém conta uma bênção, né? E a pessoa diz assim: é que eu sou pobre, né? Isso não é coisa para pobre. Não, é que isso eu nem tento pensar sobre isso, que eu nasci pobre e sabe como é que é? Aí dá alguma coisa errada, a pessoa fala: a alegria de pobre dura pouco. Essas palavras todas não estão de acordo com o que a Bíblia fala sobre você. Você está mentindo. Você não está falando de acordo com o que a Bíblia diz. Que o Senhor nos sustenta, que o Senhor cuida de nós, que nós seremos enriquecidos para expressar gratidão, para expressar generosidade, não é para vaidade. Está escrito: agrada-te o Senhor e satisfará os desejos do teu coração. Então, cada vez que você fica dizendo que você é pobre, você não consegue, você nunca vai conseguir, você está indo contra o próprio sentido da palavra. Jesus nasceu num lar de dificuldade financeira, mas você não vê Jesus dizendo: eu sou pobre, eu vou morrer pobre. Interessante, né? Porque prosperidade é você ter ampla suficiência para cumprir todo o propósito de Deus na sua vida. E embora Jesus tivesse uma condição financeira baixa nos seus dias aqui na terra, ele tinha ampla suficiência para cumprir todo o propósito de Deus na vida dele. Então tira essa da sua cabeça de pobreza, amém? Atos 16:31, creia no Senhor Jesus, será salvo você e sua casa. Era uma palavra específica lá para o carcereiro, mas não é transportável para você. Você não pode também crer e aplicar isso? Olha que interessante, Salmo 128. Bem-aventurado aquele que teme ao Senhor. Alguém aqui teme ao Senhor? E anda nos seus caminhos. Você comerá do fruto do seu trabalho. Você vai ter emprego, meu irmão. Ou será empresário, sei lá. Será feliz. Quem não quer? E tudo irá bem com você. Meu Deus. Sua esposa no interior da sua casa será como uma árvore, videira frutífera. Seus filhos serão como rebentos de oliveira ao redor da sua mesa. Eis como será abençoado o homem que teme ao Senhor. Lucas 10:19. Eis que eu dei a vocês autoridade para pisar em cobras e escorpiões e sobre todo o poder do maligno, e nada absolutamente lhes causará dano. Aleluia. É por isso que ele não te dá um socão agora. Lembra que eu falei porque o diabo não dava um socão? Isaías 1:19. Se vocês estiverem dispostos a obedecerem, comerão os melhores frutos dessa terra. Eles estavam para toda aquela questão da terra prometida e tudo mais, enfim. E João 10:10, o ladrão vem somente para roubar, matar e destruir. Eu vim para que tenham vida e tenham em abundância. Tenham vida, tenham plenamente. Aleluia. Essa é a sua realidade, essa é a sua identidade. Para que você desfrute dela, eu quero te trazer à memória aquilo que o apóstolo Paulo ensinou, e nesse momento nos prepararmos para a ceia do Senhor. Porque a palavra nos diz que naquela noite em que seria traído, ele foi, tomou daquele pão e, tendo dado graças, partiu e deu a eles, dizendo: este é o meu corpo dado por vocês. E de uma forma semelhante, ele tomou também o cálice e, tendo dado graças, deu aos seus discípulos, dizendo: esse é o cálice da nova aliança, a aliança do meu sangue. Bebei dele todos. Dessa forma, o pão representa o corpo de Cristo, que somos nós, e naquele instante estava sendo repartido por nós, e o cálice representa o sangue de Jesus derramado por nós. Sobre isso, Paulo também escreveu em 1 Coríntios 11:27. Por isso, aquele que comer do pão ou beber do cálice do Senhor indignamente será réu do corpo e do sangue do Senhor. Cada um examine a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Olha que interessante. Está falando que participar da ceia é precedido de arrependimento. Você admite que você sujou o santuário de Deus e que você usou o corpo de Cristo para coisas erradas. Você admite diante de Deus, certo? Então, a intenção de o Senhor a revelar para Paulo escrever isso não era que as pessoas deixassem de cear, mas é que as pessoas se arrependessem. Tanto que diz: examine e assim coma do pão. Não diz examina e daí não come.
Diz: examine e assim coma. Ok? Porque há a expectativa de Deus que você participe da ceia. Mas para isso, primeiro você tem que se examinar e se arrepender. Por isso, hoje é um dia de você olhar para dentro e perceber se você não andou sujando esse santuário, se você não andou contaminando esse santuário, se tem coisas aí que precisam mudar dentro de você. E assim como do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Um pouquinho mais à frente, no 31. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados. O que está falando? Quando a própria pessoa percebe que fez errado e pede perdão, ela não precisa dessa disciplina. Mas quando ela simplesmente, sem arrependimento, sem admitir culpa, quer participar da ceia, diz o apóstolo Paulo que alguns chegam a ficar enfermos. E no caso dormem até morrem. Quando participam dessa ceia, sem um arrependimento. E o desejo de Deus não é que você deixe de participar da ceia, é que você se arrependa. Certo? É que você se arrependa. Porque se julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando julgados, somos disciplinados pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então hoje, queridos, hoje o Papai do Céu olha para a gente. O Papai do Céu olha e diz assim: filho, o que você fez? O que você fez? E você tem dois caminhos a percorrer antes da ceia. Você pode dizer: fiz nada. Filho, o que você fez? Eu vi, filho, conta a verdade. Nada. Esse é um caminho. E você já entendeu qual é a consequência do filho. O outro caminho: perdão, pai, eu errei, fui eu que sujei, eu pequei. E você já entendeu para onde esse caminho leva. E eu pergunto para você hoje, na véspera dessa ceia, qual é a sua escolha? Que caminho você quer seguir? Um caminho de arrependimento e cura, e de comunhão com o corpo de Cristo, da manifestação do Espírito Santo de Deus que habita na sua vida? Ou um caminho de fuga, um caminho de mentira, um caminho que com certeza atrai disciplina, não porque Deus deseja destruir, mas que Deus deseja consertar. Eu pergunto: qual caminho você prefere? Qual caminho você escolhe? Nesse instante eu quero convidar você a fechar os seus olhos, se colocar de pé, e assim você se apresente ao Senhor. Hoje você entendeu que você é o povo de Deus, que você é um santuário, e porque Deus diz: eu sou o que sou, você é. Porque Deus é o grande eu sou, então você é. E eu quero convidar você: vamos nos arrepender, vamos pedir perdão ao Senhor pelos pecados. Se você quiser, você pode continuar de pé, você pode, se for necessário, você pode se ajoelhar também nesse momento. Mas coloque diante do Senhor as falhas, as fraquezas, os erros. Depois você vai ter a oportunidade também de ministrar a ceia sobre os seus filhos, de explicar para eles a respeito disso. Senhor, por favor, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Convido os irmãos do louvor a me ajudarem aqui também. Você é chamado a brilhar, meu irmão, com a luz que está dentro desse santuário. Você é chamado a mudar ambientes. Você precisa, pela fé, se apropriar de tudo que Jesus já conquistou por você naquela cruz. Mas tudo começa com arrependimento e confissão. Tudo começa pedindo perdão para Ele. Sim, Ele vai te dar vitória. Ele vai te dar vitória. Na verdade, Ele já te deu vitória. Você precisa agora manifestar essa vitória que Ele já te deu. Afinal de contas, na cruz Ele já conquistou. 1 João capítulo 1, versículo 9: se confessarmos os nossos pecados,
Ele é fiel e justo para perdoar os pecados, purificar de toda injustiça. Como diz o salmista: quanto calei os meus pecados, envelheceram os meus ossos dentro de mim, pelos meus constantes gemidos. E se confessarei o meu pecado, tu perdoaste a iniquidade do meu pecado. O Senhor Jesus está fazendo uma faxina hoje aqui. Tudo aquilo de errado que você colocou para dentro do santuário, tudo aquilo de errado que você colocou para dentro do templo do Espírito Santo, pelos seus olhos, pelos seus ouvidos, pela sua boca, pelo seu tato, pelos seus pensamentos, tudo aquilo de errado que você foi colocando. O Espírito Santo está fazendo uma faxina dentro de você. O sangue de Jesus tem poder. Não há nada que o sangue de Jesus, meu irmão, não possa mudar, transformar, fazer. Meu Deus, Senhor Jesus, hoje nós te pedimos, perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos pecados. Perdoa os nossos erros, perdoa nossas falhas, perdoa nossas fraquezas. Pai, em nome de Jesus Cristo, e por causa de Jesus Cristo, perdoa os nossos pecados. Nós confessamos diante de Ti cada agressividade, cada malícia, cada maldade, cada pecado de omissão, cada pecado de ação. Nós hoje confessamos e dizemos: Senhor, perdoa, 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 Senhor, nos perdoa, nos perdoa. Perdoa, Senhor. Ah, Senhor, hoje nós apresentamos diante de Ti este pão e este suco como símbolo do Teu corpo e do Teu sangue derramado sobre nós. Senhor, eu te peço, perdoa cada um dos pecados que está sendo confessados aqui e limpa os nossos corações. Nós hoje examinamos o nosso coração, nós hoje olhamos para dentro e nós hoje dizemos: eu preciso de Ti. Porque nós vamos nos apropriar dessa identidade. Mas tudo começa aqui, quando nós dizemos: eu me arrependo. Se você crê no poder do sangue de Jesus para limpar esse santuário, se você crê no poder do sangue de Jesus para perdoar todos os teus pecados, se você crê no poder de Jesus Cristo para te levar em novidade de vida depois dessa noite, você pode comer deste pão e beber deste cálice agora. Vim para adorar-te, vim para prostrar-me, vim para dizer que és meu Deus, totalmente amado, totalmente digno, tão maravilhoso. Obrigado, Senhor. Obrigado porque nós somos o povo perdoado. Nós somos sacerdócio real, nação santa, povo escolhido de Deus. Jesus perdoou os nossos pecados. O santuário foi purificado, aleluia. Pelo poder do sangue de Jesus você é livre. Pelo poder do sangue de Jesus você foi lavado. Assim foram alguns de vocês, mas foram lavados, foram purificados, foram santificados no sangue de Jesus, aleluia. Adore a Deus e engrandeça o nome dEle pelo perdão dos teus pecados. Exalte a Ele, porque é um novo tempo sobre a tua vida, é um tempo de vitória, em nome de Jesus, um tempo de conquista, é um tempo de bênção, é um tempo de pureza, de santidade. Totalmente digno, tão maravilhoso para mim. Glória a Deus. Já me foi terremoto, vento forte
todo o coração, expressando a gratidão por esse novo momento da sua vida. É um novo tempo da sua vida. Expresse gratidão, exaltando a Ele com a sua canção, com a sua adoração. No teu colo altíssimo, não há vergonhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doença, nem culpa, que ninguém tiver diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Não há vergonhos, nem portas que se fechem diante da tua voz. Não há doenças, nem culpa, que fiquem de pé diante de nós, e a tempestade se acalma na voz daquele que tudo criou, pois sua palavra é pura, escudo para os que nele creem. Aleluia. Você pode aplaudir o seu Deus. Aleluia. Pai, no nome de Jesus, abençoa essa tua igreja, Senhor. Com que essa palavra produza resultado a 100 por 1 nas suas vidas, Pai. Abençoa para que eles assumam essa identidade nova que eles têm, como santuário de Deus. Senhor, enche-os do teu espírito e da tua bênção. E que tenha uma semana maravilhosa na tua presença, em nome de Jesus. Amém. Amém. Glória a Deus.